Acesse o YouTube e procure por Igreja Senk. Em seguida, clique em inscrever-se. Ative as nossas notificações clicando no sino e selecionando a opção Todas. Clique para assistir a mensagem do dia e não esqueça de deixar o seu like. Que Deus te abençoe. Boa noite, amada Igreja do Senhor. É um privilégio poder retornar, poder louvar o Senhor juntamente com você. Que você nesse momento possa estar focado agora no Senhor. Convide quem está do seu lado, se está a sua mãe, ou se está o seu irmão, a sua tia. Convide ela agora nesse momento e vamos adorar o Senhor Jesus. Vamos louvá-lo, vamos exaltá-lo. Porque Ele merece, Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória, é o nosso Deus. Vamos louvar o Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, Tu és o Deus de milagres. Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Eu creio, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Diga comigo, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Aleluia. Esse é quem Tu és. Adora Ele. Esse é quem Tu és.
sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Aleluia, o Senhor jamais parou. As suas promessas estão aí, meu querido. Creia, somente creia, acredite. Em meio a toda essa turbulência, em meio a toda essa dor, o Senhor está contigo, o Senhor está olhando para você. Oh, meu Deus é de milagres, o meu Deus é de cura. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é, diga, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Esse é quem tu és, Senhor. Esse é o Deus que conhecemos desde a antiguidade e não mudou. Ele não mudou. Você tem um Deus que jamais perdeu uma batalha. Você tem um Deus que jamais sabe o que é perder. Tome posse dessa palavra, meu querido. Você vai sair dessa. Vamos sair dessa. O mundo hoje está passando luta, sim, mas o Senhor está no controle. Ele está no controle de tudo. Aleluia, aleluia. Estou
Pai do Senhor, glória a Deus, Igreja de Cristo Jesus. Mais uma vez, obrigado por nós estarmos juntos, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E é muito bom estar com vocês. Eu queria agradecer e lembrar que a igreja, ela é composta não de paredes, de templo, né? Ela nos ajuda, mas a igreja é composta de pessoas. A igreja é composta de ministérios. E eu trouxe aqui, anotado, agradecer ao presbítero Rigoberto, ao diácono Expedito, aos diáconos Rafael, Mônica, Rabelo, Wanda, Leandro, Ladiane, irmã Cidalina, os auxiliares, Felipe, sua esposa, Laés, sua esposa, Railson, o Israel, sua esposa, o Elano, sua esposa, todos eles têm nos ajudado muito. Isso é a igreja. A igreja são as pessoas e os ministérios. E eles continuam funcionando pela graça de Deus. Agradecer ao Ministério de Louvor, Raíssa, Tainara, Jonathan, Ismael, Israel, Elano, Elaine, Leandro, Juliana, o Alê, todos que colaboram com esse ministério, né? Que Deus nos abençoe. Em breve, o grupo completo estará aqui, mas que Deus abençoe. O Ministério Infantil, na figura do Laércio e Geisa, mas tem muitos aqui, né? Geomara, Juan, Paulo, Nádia, Elaine, Luiz, Ariel, Wanda, Rose, que está viajando, mas continua fazendo parte desse ministério. Juliana, Rails, Ariel, Tainara e Alê. Que Deus abençoe. O Ministério de Casais, que nós temos aqui muitos casais que fazem parte desse ministério. Na verdade, são 10, que continuam ajudando uns aos outros. Talvânia Cláudio, Rabília Wanda, Rafael e Mônica, Israel Rafaela, Laércio e Geisa, Rigoberta Priscila, Felipe e Arielle, Leandro Ladiane, Elane e Elaine, Robson e Xanda, Mardônio e a Jeane, todos que nos ajudam a fazer da comunidade evangélica Missão em Cristo uma igreja viva, uma igreja cheia de vida. O pessoal do Ministério de Apoio, que organiza a igreja, que limpa, a irmã Milânia, Clara, Wanda, Gelmara, Sinete, tem um grupo aqui grande, Franzé, Lei, Iago, Thaís, o Israel, Rafael, Luísa, então Ariel, muitos. Os líderes de PG, Rafaela Israel, Rabila e Wanda, Laércio e Geisa, Mônica e Rafael, Tainara e Jonathan, o Alê, Felipe e Arielle, Rigoberto e Priscila. E os casais que estão discipulando outros casais, né? A Rafaela o Rafael e a Mônica, o Israel e a Rafaela, o Laércio e a Geisa, o Elane e a Elaine, o Rigoberto e a Priscila estão discipulando alguns casais aqui. Que Deus abençoe a todos. A igreja é feita por pessoas. Alguns estão conseguindo lidar melhor com isso, outros não. Mas que Deus derrame graça sobre cada um. Que nós continuemos a ser igreja de Cristo e exercer os nossos ministérios. O Senhor nos adverte que nós devemos seguir o nosso chamado e continuar ajudando as pessoas, edificando as pessoas, exercendo nosso chamado em Cristo Jesus. Feche seus olhos, eu queria orar em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua bondade, misericórdia, graça que nos cobre. Abençoa todos aqui que eu citei, os ministérios, os diáconos, o presbítero, o Ministério de Casais, o Ministério de Louvor, o Ministério Infantil, o Ministério de Apoio, os líderes de PG, os casais que estão discipulados. Nós continuamos, porque o Senhor diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, o Senhor se entristece. Então nós
queremos é alegrar o Senhor e ouvir dele. Este é meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Que o Senhor se alegre de nós, que nós não nos deixamos cair ou desanimar no meio das dificuldades, mas que nós encontremos saída, encontremos iluminação, encontremos criatividade nesses tempos para continuar exercendo nossos ministérios no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a tua igreja no geral, aqueles que não foram citados aqui, que nós temos conversado, graças a Deus, nós temos conversado e a grande maioria estão bem. Temos conversado com alguns irmãos que venceram essa gripe, essa virose e outras doenças. Nós temos muitos testemunhos para dar. Quando voltarmos, nós vamos tirar um dia só para dar testemunhos, que são muitos. Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém? Que você sinta-se abençoado, que você sinta-se amado aí, aonde você está, porque a igreja continua orando, a igreja continua exercendo aquilo que ela foi chamada, no nome de Jesus. Eu queria ler um texto com vocês. Eu queria ler um texto que está escrito em Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4. Diz assim, Lucas, capítulo de número 4, versículo 18. Lucas, capítulo de número 4, versículo 18. Diz assim, Jesus falando, disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus disse: hoje se cumpriu, graças a Deus, a escritura que acabais de ouvir. Amém? Glória a Deus. Aí eu quero ler outro texto, que é bem pertinho desse, que é em Mateus. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13. Nós lemos Lucas, capítulo 4, versículo 18 em diante. E agora nós vamos ler Mateus, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam. Olhem bem a pergunta. Jesus está perguntando para seus discípulos o que é que as pessoas estão falando para eles. O que é que eles acham, as pessoas dizem sobre ele. Então, para nós falarmos dos outros é fácil. O fulano diz que é isso, é aquilo. Então, eles falaram rápido. O povo diz que tu é João Batista, versículo 14. Uns dizem que tu é Elias. Outros dizem que tu é Jeremias. E alguns dizem que tu é o profeta. Agora, Jesus diz assim: mas vós, mas vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? O que é que vocês dizem ao meu respeito? Falar o que os outros dizem ao respeito, eles falaram rápido. Mas agora, vocês, o que dizem ao meu respeito? Versículo 16, eles ficaram calados, mas Pedro respondeu e disse. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aquilo surpreendeu Jesus. Então Jesus afirmou: bem-aventurado, ou mais do que feliz, és tu, Simão Bajornas. Era o nome de Pedro.
Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe nesse tempo que vamos estar cultuando, estudando a palavra, em comunhão, nós aqui, você em casa, com a sua família, que nós possamos cultuar o verdadeiro Deus. Esses dias, irmãos, estive estudando, lendo um pouco, e Deus tem falado muito comigo sobre o Cristo. Mas, pastor, qual é a diferença de Jesus para o Cristo, para Deus, e tudo não é a mesma coisa? O Espírito Santo. Mas nós percebemos que Cristo, o que é que significa a palavra Cristo? Cristo significa ungido, Jesus, Messias, Salvador e Senhor. Então, quando alguém diz assim, será ele o Cristo? A pessoa está dizendo, será ele o Salvador? Será ele o ungido? Será ele o Senhor? Será ele que se fala da promessa? Será realmente ele? A mulher samaritana diz assim, eu sei, vem um Messias. Será que é ele o Messias? O Messias, o Cristo, o ungido? Quando nós lemos em Lucas capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz que Jesus foi até uma sinagoga, Jesus pegou o rolo do livro, e ele abriu, e ele leu, e ele era uma profecia de Isaías. E a profecia dizia que o Espírito do Senhor está sobre mim, por isso ele me ungiu. E aí, irmãos, essa palavra ungido, ou ungir, ela significa espalhar. É por isso que Satanás tem tanto medo dos ungidos de Deus. Porque os ungidos de Deus, eles espalham, eles proliferam, eles multiplicam, eles aumentam, eles colocam a mão em um lugar e eles espalham aquilo que está neles. Por isso que Jesus tinha que ser ungido. É aquele que iria espalhar o reino dos céus sobre todos aqueles que o aceitassem. Então, Jesus é o ungido. Por isso, o Espírito do Senhor me ungiu, me deu uma unção para fazer algo. E aí, o texto diz que ele daria vista aos cegos, ele libertaria as pessoas, e ele apregoaria o ano aceitável do Senhor. É o ano da prosperidade, é o ano da liberdade, é o ano em que tudo está pago, tudo está recompensado. É o ano em que Deus faz maravilhas. Então, Jesus veio apregoar esse ano, ele veio estabelecer esse ano na vida daqueles que o aceitam, aqueles que acreditam nele. Então, se Jesus é o Cristo, quando nós começamos a ler a vinda de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 16, diz assim, Jacó gerou Maria, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Capítulo 1 de Mateus, versículo 16. Jesus que se chama o Cristo. Não é só Jesus, mas Jesus é o próprio Cristo. Jesus não é um profeta. Jesus não é um homem que opera milagres. Jesus não é só um mestre. Jesus é o Cristo. O Cristo, ele tem uma
tipificação diferente desses outros. O Cristo é o ungido de Deus. Então, no texto lá em Mateus, versículo 18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus, o Cristo, e você vai ver o tempo todo que eles vão estar falando sobre o Cristo. Não sobre Jesus, mas sobre o Cristo, porque eles tinham uma promessa. Jesus é aquele que veio revelar, mas eles já esperavam o Cristo. No versículo 2, no capítulo 2 de Mateus, versículo 4, diz assim: então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas, o povo indagava de onde o Cristo deve nascer. Olha, eles tinham uma promessa: vai vir o Cristo é o Salvador, o Cristo é o Senhor, o Cristo é o ungido, o Cristo é aquele que tem todo o poder, é aquele, o libertador. Eles esperavam o Cristo, mas eles não sabiam que o Cristo era Jesus. Eles tinham uma promessa, Cristo é a promessa, mas agora a promessa se cumpre com a vinda de Jesus, ele se torna o Cristo. E aí nós podemos dizer, Cristo sempre existiu. Jesus veio tabernacular em Maria, mas o Cristo sempre existiu. O Cristo é aquele que está desde o início. Ele não tem começo e nem fim. Ele é o Deus vivo, o Cristo, o ungido de Deus, a promessa viva, o verbo, tudo isso fala do Cristo. Aí, irmãos, por que eu estou prendendo um pouco nisso? Para nós entendermos o seguinte: por que nós somos ungidos? Nós somos ungidos para exercer algo específico. Então Deus nos unge. Uns foram chamados para apóstolos, outros para mestres, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas. Isso é unção. Deus ungiu, o Espírito Santo deu. Nós fomos ungidos para apregoar, para ensinar. Outros foram ungidos para cuidar. Outros foram ungidos para operação de milagres. Todos esses, mas foram ungidos de Deus. Davi, uma certa vez, quando Saul perseguia, e o seu comandante disse: Davi, deixa eu cravar essa lança no coração de Saul. Davi disse assim: ai de mim, tocar no ungido de Deus. O ungido de Deus é alguém que foi totalmente mudado, modificado e capacitado por Deus para exercer uma função, para fazer algo específico que Deus chamou. Então, Davi entende que somente Deus ungiu e somente Deus pode tocar. Por isso que Jesus, para exercer o seu ministério, era necessário que o Espírito Santo o ungisse, o revestisse de poder. E todos nós, Igreja de Cristo, devemos buscar essa unção. Nós devemos buscar essa capacitação em Cristo para exercer aquilo que Ele nos chamou. E quando nós lemos, voltamos para Mateus, as pessoas estão fazendo conjecturas de quem é Jesus. Eu acho que ele é o João Batista. Eu acho que ele é Elias. Eu acho que ele é Jeremias. Eu acho que ele é um dos profetas. Mas tudo isso são visões deturpadas do Cristo. São visões parciais do Cristo. Cristo curou. Então ele é um curador. Cristo é um profeta. Ele disse o que aquela mulher era. Então eu acho que ele é um profeta. Cristo, ele fez algo semelhante a Elias. Então eu acho que ele é cheio de poder. Ele é semelhante a Elias.
Mas o que nós temos que entender é que essa revelação, ela não vem por ensinamento, ela não vem só por palavras, ela vem pelo Espírito Santo revelar no nosso ser quem Ele é, quem Cristo é. Jesus, a Bíblia diz, quem crer em Jesus será salvo. Mas nós precisamos crer em Jesus e que Jesus é o Cristo. É aquele que não só salva. Prestem atenção. Jesus não só salva. Jesus é o Cristo. E Ele sendo o Cristo, Ele tem poder para libertar, para curar, para dar vista aos cegos. Cristo é aquele que se manifesta cheio de poder. Não só para salvar nossas almas, mas para curar o nosso corpo, para nos encher de vida e de liberdade. Jesus faz essa pergunta hoje. Ele fez e continua fazendo. Como tu me vê? Como vocês me veem? Vocês me veem como? Eu sei que os outros que estão lá fora me veem como um profeta, como um sábio. Até os muçulmanos creem que Jesus é um profeta. Mas isso não muda a vida deles, porque eles têm a visão que Cristo, que Jesus, é um profeta e não Deus. Mas quando nós cremos que Jesus é o Cristo, o Senhor, o ungido de Deus, o Salvador, o Deus vivo, aí nossa vida é mudada. Jesus faz a pergunta e Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como Pedro pôde responder isso? Como Pedro pôde saltar algo de dentro dele, do interior dele, e Jesus dá a explicação, diz: Bem-aventurado, mais do que feliz é tu, Pedro, Simão, porque não foi carne, não foi sangue, não foi alguém que te disse que eu sou assim, foi o Pai que te revelou, o Pai que está no céu, que te revelou que eu sou o Cristo. Então, dentro das igrejas, dentro das nossas casas, nós temos que ter uma revelação que Jesus é o Cristo, Jesus salva. E tem muita gente dizendo: Jesus me salvou, ótimo. Mas Jesus é o Cristo. Jesus é aquele que salva, mas não só salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Jesus muda a história. Ele é o ungido de Deus, aquele que tem todo o poder, aquele que foi ungido para isso, tem esse propósito. Ele é o ungido de Deus. E todos aqueles que estão com Ele, o Senhor escolhe, os unge e capacita para exercer seus ministérios, para exercer seu ministério com autoridade e poder. Pastor, quer dizer que eu crer na minha salvação, isso é suficiente, é bom, é ótimo. Mas se você quer viver uma vida de poder, de autoridade, você tem que buscar a unção, ser ungido pelo Cristo. Ele lhe ungir, lhe capacitar a fazer algo que somente Deus pode fazer. Somente Deus pode fazer. Então, irmãos, esta revelação, o que é que Pedro está falando? Pedro está dizendo que algo brotou de dentro dele. Ele não sabia dessa informação. Ele caminhava com Jesus, mestre. Eles falavam com Jesus, mas o Espírito de Deus o revelou. Revelar é descortinar. Descortinar. Tirar algo que cobria. Então, o Espírito Santo revelou a Pedro aquilo. E Jesus diz algo mais:
também eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aqui fazem uma série de confusões sobre esse texto. Mas esse texto, ele está dizendo, tu és Pedro. E sobre essa pedra, qual é a pedra? A pedra é a confissão de Pedro. Porque Pedro não é pedra. Qualquer homem é passível de falha. Mas a confissão que Pedro disse, qual foi a confissão? A confissão foi que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é uma pedra, com P maiúsculo. Isto é uma rocha inabalável. Essa é a pedra pela qual edificarei a minha igreja. Qual pedra? A pedra que revela que todo aquele que crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, se torna igreja, eclésia. Eclésia. O texto aqui diz, sobre essa rocha, sobre essa pedra, sobre essa declaração, eu edificarei a minha eclésia. Eclésia é chamado para fora. Nós somos chamados para fora. Nós fomos chamados para ir para fora. O que é que significa isso? Jesus ungiu a sua igreja. Espalhem. Espalhem. Unção, ungido, é espalhar. E aí ele diz, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, a eclésia de Cristo, esta denominação não é religiosa, ela é uma denominação que Cristo se apropriou até dos romanos e dos gregos, é uma classe de pessoas que se reúne com a capacidade de levar notícias do seu rei, do seu imperador. A igreja é aquela que leva as boas notícias, os princípios do seu rei para o mundo lá fora. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. No versículo 19 diz assim, dar-te-ei as chaves do reino do céu. E aí se brincam muito, fazem os desenhos, né, com Pedro, com a chave do céu. Pedro abrindo e fechando a chave do céu. Dar-te-ei as chaves do céu, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Mas não é Pedro. Se nós fizermos uma análise do texto, Jesus está falando da igreja. É ela que liga e desliga. É ela que liga e desliga. Em Mateus 18, você tem a comprovação disso aqui. Mateus 18, diz assim. Em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Versículo 17, e se ele não atender, diz-o à igreja, e se recusar, ouvir também a igreja, considere como um gentio. Então, quem é que liga e desliga na terra? É a igreja. São os ungidos de Deus que ligam e desligam o céu na terra. Então, o papel da igreja é muito importante. A igreja liga e desliga. Ela tem a chave de ligar o céu e de desligar. Jesus, no versículo 20, diz assim, então advertiu os discípulos, de que ninguém dissesse se era o Cristo. Por que Jesus pediu para que ninguém falasse que ele era o Cristo? Porque a importância do Cristo, a importância de ser o Cristo, a importância de ser o Cristo, nós devemos conhecer Jesus, nós devemos entender quem é Jesus, mas nós devemos buscar uma revelação de quem é este Jesus. Esse Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus, ele é o Senhor, o Salvador, o Messias. Quando nós entendemos que Jesus é o Messias,
que Jesus é o libertador, que Jesus é aquele que cura. Esse Jesus é o Cristo. Então eu digo assim, a minha salvação é extremamente importante, mas é extremamente importante que eu viva como Cristo disse que eu viveria. Cristo levou as minhas enfermidades. Cristo, Ele morreu por mim. Ele dá vista aos cegos. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Então eu não estou limitando o poder de Jesus, porque Jesus é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. O meu Senhor Jesus, Ele não é mais só aquele que foi pendurado numa cruz. Ele é o Cristo, é aquele que ressuscitou, é aquele que tem todo o poder. É aquele que... E aí, irmãos, nós devemos escolher o evangelho que devemos seguir. O nosso evangelho, Jesus só salva e leva para o céu, ou Jesus cura? Nós temos que pregar um Jesus que salva, mas se Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o ungido, Ele veio para curar, para libertar. Ele veio para trazer vista aos cegos. Nós não podemos limitar o poder dele. Ele é o ungido de Deus. Ele é aquele que tem todo o poder. Então nós devemos pregar: Jesus salva, mas Jesus cura, Jesus batiza, Jesus tem todo o poder, porque Ele é o Cristo. Nós vamos ver nos evangelhos, se fala sobre a vinda de Jesus, Jesus vem, mas aí, após a sua morte, nós vamos perceber que as cartas de Paulo vai chamar agora não mais de Jesus o Cristo, vai chamar agora ele de Cristo Jesus, o ungido de Deus. Ele é aquele que todos esperavam. O Filho de Deus se manifestou e agora ele tem um nome, é Jesus, mas ele tem uma função, ele é o Cristo, ele é o Salvador, o libertador, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que traz vista aos cegos, aquele que liberta os cativos. Mas quem é esse? Jesus. Então ele é o Cristo, Jesus. E alguns creem que ele é só Jesus. Um homem que veio, fez muitos milagres, que ajudou pessoas, tinha compaixão, mas isso é pouco. Jesus é o Cristo. Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho do Deus vivo. Nós precisamos ter um encontro com esse Cristo. Esse Cristo que salva, esse Cristo que transforma, esse Cristo que cura. E eu leio um pouco, irmão, sobre os avivalistas, sobre esses homens que buscaram a Deus, e todos eles são unânimes em dizer: eu prego a Cristo, e Cristo crucificado, como Paulo diz. O Cristo que foi crucificado, que morreu, mas que venceu a morte. Em Romanos diz que ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele tem todo o poder. E nós, como igreja de Cristo, nós devemos ser a igreja que leva esse Cristo. Esse é o evangelho dos últimos tempos. É o evangelho que exalta o nosso Cristo. A Bíblia diz que virão falsos profetas, que falarão de Jesus, mas negarão o seu poder. Olha o que é que isso quer dizer. Eles vão falar de Jesus, da sua bondade, do seu amor, mas eles negam que ele é o Cristo, que ele é o ungido de Deus.
negam o poder dele. Nós cremos, nós sabemos que ele é o ungido, aquele que tem todo o poder. Por isso que Paulo vai dizer, o evangelho é o poder de Deus. O evangelho não se faz se não for pela unção de Deus. Nós podemos pregar, falar, nós podemos orar a noite toda, podemos passar horas e horas tentando expulsar um demônio, nós podemos apresentar muita coisa a Deus, mas sem unção nós não conseguiremos. Devemos pedir ao Senhor que o Cristo se revele a nós. Nós já somos aqueles que cremos em Jesus. Agora nós dizemos assim, Jesus, revela-te como Cristo, cheio de poder e de glória. Cheio de poder e de glória para nós. Nós queremos, e eu tenho pedido muito a Deus, que a igreja volte. Uma igreja cheia, olhe para mim, cheia da unção de Deus. Que essa igreja, a nossa, a igreja de Cristo, volte cheia da unção de Deus. Que ela volte cheia de poder, que aonde você orar, as pessoas serão curadas. Aonde você orar, as pessoas serão libertas. Que a unção de Deus cubra a sua vida. Que você seja ungido de Deus. Que você seja um homem e uma mulher, uma família ungida. Por isso que Jesus disse, hoje se cumpriu o que estava escrito no livro. O Espírito de Deus ungiu. E eu quero orar com você aí em casa, deixar esse recado, que eu tenho pregado muito sobre isso, sobre ter a plena revelação de quem é Jesus. Ele não é um profeta simplesmente, ele não é um fazedor de milagres, ele não é só um sábio, ele é Deus, Filho do Deus vivo, ele é o Cristo. Isso vai fazer toda a diferença na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Nós fomos salvos por Jesus, o ungido de Deus. E eu quero orar por você. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por tão grande bondade, amor, que o Senhor derramou sobre nós. Tua palavra diz, Senhor, que Jesus viveu 30 anos obedecendo, estudando, se capacitando, mas quando chegou o momento certo, o Espírito do Senhor baixou sobre ele, pousou sobre ele, repousou sobre ele, e ele foi cheio do poder de Deus. E uma voz veio do céu e disse, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer e alegria. O Senhor Jesus foi o ungido de Deus, se cumpriu a Escritura. E nós precisamos dessa unção. Nós precisamos ser ungido pelo Cristo vivo. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa cada um que está em casa. Abençoa os enfermos, que o Cristo traga cura. Em nome de Jesus, eu repreendo toda doença, toda enfermidade, toda dor. Vá embora no nome de Jesus. Traz saúde, Senhor, às famílias. Traz paz, Senhor, às famílias. Traz libertação, Senhor, às famílias, no nome de Jesus. Traz, Senhor,
vista aos cegos, aqueles que não estão conseguindo enxergar. Traz vista aos cegos. E em nome de Jesus, que o Senhor traga o ano aceitável. Que o Senhor traga um ano de bênção, de prosperidade, de saúde, no nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Eu quero dar a bênção apostólica. Levante suas mãos assim, em casa. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, o poder, a consolação do Espírito Santo, esteja com a igreja de Cristo. E quem crer, diz amém, e glória a Deus. Quero deixar mais um recado, irmãos, que daqui a 2 domingos, se eu não me engano, nós vamos ter a nossa ceia. Nós vamos estar avisando e vamos estar compartilhando. É 1º domingo de junho. 1º domingo de junho nós vamos estar ceando juntos. Então, quando chegar mais próximo, nós vamos avisar e você vai se preparar, como nós fizemos da última ceia. Você vai estar ceando, compartilhando, celebrando o nome de Jesus, adorando junto como igreja. Amém. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção, renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com magia, fluir essa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Que haja libertação na sua casa, em nome de Jesus. Pois eu sei que só em ti confia. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça